Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um On Live nesta terça-feira e, como sempre, trazendo aí assuntos, né, que mexem com a gente, que fazem a gente pensar, repensar nas coisas que acontecem na vida e nada mais do que a gente falar num tema que eu acho que durante o ano de 2020 ele veio muito à tona, né? As pessoas procuraram muito por esse tema, por essa palavra, né? Então decidimos chamar aqui um profissional na área que possa estar explicando melhor para a gente como funciona isso, o qual o significado realmente dessa palavra, né? Hoje o nosso convidado aqui especial é o Rodrigo Queiroz, que vocês podem ver ali embaixo, né, do projeto Sapiens Web, e ele vai estar falando sobre resiliência. Nunca, eu acho que no meu ponto de vista, lógico, né, a gente vem vivendo um momento como esse, além de crise política, crise econômica, essa pandemia trouxe para a gente muitas incertezas. Fez com que a gente repensasse, muitas vezes nesse cenário todo, né, levasse a gente a momentos de angústia, momentos de estresse, e eu acho que essa palavrinha ela tem um significado muito forte, que é a resiliência. Eu vou estar convidando aqui o Rodrigo Queiroz para estar com a gente, vamos ver se ele já está aqui online. Enquanto o Rodrigo não entra, vamos lá mandar aviãozinho aí para os amigos. Ó, o pessoal da Life Gourmet, o Elias já está aqui com a gente. Kleber, um grande abraço para você também. Gustavo, Maurício, vamos aí mandando aviãozinho para os seus amigos para a gente poder estar entendendo um pouco mais sobre a palavra resiliência. Em tempos tão difíceis como a gente vem vivendo, eu acho que a gente cuidar mais da nossa saúde mental, com certeza faz muito bem, não só a gente, mas também ao próximo. Deixa eu ver aqui se o Rodrigo já está com a gente. Ainda não, vamos aproveitar aí para mandar aviãozinho. E falando também que amanhã, gente, tem mais live ao meio-dia e às 19 horas e eu conto com a participação de vocês, então vão mandando perguntas pra gente, como sempre a participação de vocês é muito especial. Vamos ver aqui se o Rodrigo já está online. Vamos ver. Rodrigo, estamos esperando por você. Ele que vai entrar aqui da página Sapiens Web, mas ainda não está. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos conversar. Marcelo Carvalho, meu grande amigo. Ah, agora entrou aqui o Rodrigo. Vamos chamá-lo. É isso aí. Expert no assunto e vai estar trazendo aí pra gente muita informação. Oi, Tudo Rodrigo! bem? Deixa eu arrumar aqui a telinha. Seja bem-vindo, querido, ao On Live. Olá, Maurício. Muito grato, satisfeito de estar aqui. A gente trocar um papo, falar sobre esse tema que eu adoro, que é a felicidade, o bem-estar, né, através da resiliência, da psicologia positiva. Estou tentando arrumar a luz, mas dá um reflexo no óculos aqui. Não, fica tranquilo. Rodrigo, tudo isso que a gente vem vivendo, né, esse último ano, trouxe à tona, principalmente, a nossa saúde mental. Porque não é fácil, né, você ficar trancado dentro de casa, perder o seu direito de ir e vir. E eu acho que as pessoas começaram a olhar de uma certa forma diferente para isso, né? Que somado a isso, né, a gente não simplesmente teve uma privação da liberdade, mas a gente vem sendo aterrorizado por um vírus mortal e tudo que está acontecendo um ano depois, os números são cada vez piores. A situação não muda, né? Então, diante disso, a gente, lá no começo, principalmente nos primeiros 3 meses, serviu como um gatilho para questões já que estavam
bem mal estruturadas no indivíduo vir à tona. Somado nesse processo todo, o impacto, e já temos já estatísticas, inclusive, né, estudos já realizados nesse período, do quanto impactou na saúde emocional, né, mental das pessoas essa privação. Não só desse direito de ir e vir, mas do medo, esse medo iminente dessa morte rondando, das tragédias de ver as famílias sendo desmantelada por conta desse assombro que é o vírus, que é a morte propriamente dita trazida por ele. Então, toda essa mudança de realidade gera um impacto muito nocivo, mas ainda assim, principalmente para aqueles que já trazem fragilidades, que mesmo que não tenha evidência naquele momento, ou seja, está tocando a vida num ritmo, né? Mas aquela base mais fragilizada está lá. Você está tocando de um jeito, você está num ritmo que acaba mascarando, né? E aí vem essa contingência, uma contingência que você não tem nenhum controle sobre ele, e você não tem decisão sobre isso, né? Ou seja, você tem que acatar, né? É o que se esperava, né? Que cada um de nós acatássemos bem as orientações para poder ter os melhores resultados possíveis, né? Então, o primeiro olhar é esse, né? Tudo que muda a rota nossa, dentro do que a gente chama de normalidade, vai ter um impacto bastante nocivo na nossa saúde mental, porque abala o nosso paradigma, né? Abala a nossa noção de normalidade, de realidade, e isso traz alguns desafios. É bem interessante, porque no começo teve algumas pessoas assim, eu vou ficar em casa um tempo, que bom, né? Umas fériasinhas, né? E teve tudo isso, né? Então tá, então é home office, aí confundir um pouco o home office com um descanso, e aí não acaba, né? Não tá acabando, não tá acabando, não tá acabando, e tudo acontecendo. Aí foi realmente mexendo. Aí os níveis de ansiedade, de depressão, de síndromes diversas que foram estourando, aumentaram muito, muito, muito. Né? Até de suicídio, que a gente não gosta muito de falar, mas aumentou bastante. E já era o número muito grande, já aumentou bastante. Já. Nos últimos anos eu venho estudando muito, né, essa parte da resiliência, de querer entender. Você poderia explicar para a gente aqui no OnLive o que significa a palavra resiliência? A resiliência vem principalmente da física, né? Uma dimensão da física que explica que todo corpo que consegue voltar ao seu estado original quando ele é provocado, ele é afetado, ele é agredido, aquilo é resiliência. O melhor exemplo prático para resiliência é o marshmallow, né? Você aperta ele, você solta ele, ele volta ao seu estado natural, né? Então, isso física. Agora, o que isso tem a ver na dimensão humana, né? No comportamento humano, a gente diz assim, sobre a musculatura emocional. E a musculatura emocional não existe, a gente não tem um músculo emocional, é simbólico isso. Mas a gente pode desenvolver essa capacidade de sofrer esses impactos da vida, as frustrações, as decepções, as mágoas, todas as coisas as contingências da vida, que é inevitável. Bem-vindo à vida quando você sofre o primeiro perrengue, né? Lá, ainda criança, pronto, agora você está vendo. Bebezinho, né? Bebezinho. Exato, né? E aí, mas a gente vai crescendo e passando por experiências diversas, né? A minha história é diferente da sua e de todo mundo que está nos assistindo. Cada um tem a sua singularidade, mas tem algo que nos conecta, que é a naturalidade, né, biológica das reações, da construção das emoções, né? Porém, a maneira como nós fomos ou não educados, estruturados ao longo do nosso desenvolvimento, define se teremos mais ou menos habilidade
em gerenciar as nossas emoções e lidar com essas adversidades e, portanto, ter essa resiliência. Tem uma, se me permite, tem no cinema tem uma cena muito linda que é o Rocky Balboa. E eu estou citando porque esse final de semana houve uma retransmissão em algum canal, eu estava roletando e apareceu já essa cena que é linda. O último Rock, né? Foi já ele velho lá, o Stallone. E tá aquela cena da última luta dele lá, aquela luta, e ele apanha, né? Não podia ser diferente. E aí ele toma um golpe muito forte, vai a lona ali, e aí destaca ele falando para o filho, né? Não se trata do quão forte você consegue bater, mas o quanto você apanha e consegue levantar e continuar. E é linda, porque aí ele levanta, troca mais um pouco de golpe, de pé acaba a luta, né? Acaba o tempo, ele perde. Mas ele está de pé. E essa é a ilustração, né, da resiliência para a vida. E aí ele sai muito feliz. Ele perdeu, mas como que pode estar feliz? Não, porque o objetivo era resistir, né? Ele só queria garantir que ele ficasse de pé até o final da luta, né? E era um outro garoto muito mais jovem que ele. Muitas vezes não é ganhar, né? A Exato, intenção não é ganhar, mas é permanecer ali, né? Na batalha, na luta. E passar pela experiência, né? Então, e aí ele sai, ele é ovacionado, todo mundo está gritando o nome dele, não do campeão. Então tem toda essa ilustração e ele feliz, infeliz porque é isso, né? Tem todo aquele contexto pontual, mas essa cena ilustra muito bem a resiliência, nesse sentido de que a vida vai te dar tranco, a vida vai te trazer pancada, você vai ter momentos que você vai à lona, em alguns momentos você vai a nocaute, e o que diferencia pessoas que podem viver uma vida com mais qualidade do que outras é a capacidade de, mesmo na lona, levantar e começar de novo, ou aqueles que optam em ficar ali, abraçar o chão e não sair daquele lugar, né? Então, acho que é isso. Rodrigo, você acha que pessoas assim que passaram mais dificuldades na vida do que outras, elas têm assim mais facilidade de ter resiliência? Isso não pode ser uma afirmação generalizada, sabe, Annalise? Porque tem pessoas que passam por poucas experiências de dor e sofre muito, 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 e vai, a cada nova experiência vai sendo, vai depreciando a sua estrutura emocional. Tem pessoas que passam por muitas situações adversas e tem uma condição de resistência impressionante, e o contrário também, né? Então tem pessoas que vai só piorando. Então acho que o que mais define isso é justamente a condição do indivíduo de conseguir observar aquela experiência e dar um significado, assim, já adiantando um pouco, né? Dar um significado para aquela experiência, onde esse significado ensina. Tá? Ele cria um aprendizado ali, e não é simples, a gente não nasce sabendo disso. Né? A gente vai desenvolvendo. Então, veja só, o ambiente ele determina, a convivência familiar determina, colabora, né, para isso. Tem um indivíduo que tem a sua personalidade, o seu perfil, o seu temperamento vai colaborar nisso, mas tudo o mais em volta, a estrutura ambiental, familiar, define se a pessoa vai conseguir ter maior facilidade em desenvolver resiliência ou não na vida. E todo mundo pode desenvolver, essa é a boa notícia, né? E como é que a gente desenvolve a resiliência? Olha, Porque eu sei que né, você é CEO da Sapiens Desenvolvimento Humano, especialista em psicologia positiva. Uma pessoa que tem muitos pensamentos só negativos, dificilmente ela vai conseguir
ter resiliência na vida, né? Já é a constatação de que não é resiliente, né? Porque a resiliência, ela tem a ver com... Ela caminha junto com alguns valores, né? Importantes para o indivíduo, como desenvolver o contentamento, né, com a vida e um olhar positivo para as experiências negativas. Vou dar um exemplo do cotidiano. Ah, quem nunca derramou leite na mesa, né? No café da manhã, então a mãe coloca lá a toalha bonitinha, limpinha, tudo arrumadinho, vai lá o estabanado e pluf, né? Derruba o leite na mesa. E tem aquela pessoa que chega ali, aquela mãe, né? Enfim, aquele pai que chega ali e esperneia. Nossa, derrubou aquilo, e agora? E, vixe, vai sujou, e tava tão limpo, e fica ali, literalmente chorando o leite derramado, né? E tem aquele que olha, vê o susto, né, da criança que não queria derramar o leite, foi um acidente. Não, tudo bem, vamos já trocar aqui, vamos joga aqui o guardanapo, depois a gente limpa, lavou, tá novo, pronto. Então, esse é um exemplo pequeno de cotidiano que já sinaliza maneiras de relacionar com as experiências da vida. E parece bobagem, né, Annalise? Mas isso, numa experiência mais contundente, mais intensa na vida, uma perda muito grande, uma rasteira, né, da vida muito grande, profissional, o que seja, isso vem à tona no indivíduo, que vai desenvolvendo, foi crescendo e foi desenvolvendo uma experiência de lidar com leveza nas situações, de buscar a alternativa de solução, de não focar no negativo. Então, aquilo que você falou, a pessoa que é negativa, que ela fica envolvida com um ponto negativo, ela vai desenvolver maior experiência de dor, ela vai registrar mais profundamente aquela experiência traumática, ruim, paralisante, vai conectar talvez com um monte de crenças nela, que vai reforçar algumas coisas, alguns sentidos ruins nela, e vai só empacar ela. Ao passo que você pode ter um outro olhar. Então, como que diante disso eu busco a alternativa, eu busco a solução, eu vejo a saída, porque não se trata de ver as coisas com, ai, que legal, né? Puxa, me sacanearam hoje, que lindo, né? As pessoas podem fazer isso. Não é nada disso. É um olhar positivo para a vida, um olhar de aprendizado para as experiências ruins. Não se trata de um simples namastê, gratidão a tudo de ruim que está acontecendo, né? Muito pelo contrário. Mas é um olhar estratégico até. Espera aí. O fato... O que eu preciso aprender com isso, né? Exato. O fato ele está consumado, né? Você não pode mudar isso. Então, por exemplo, a gente começou falando da pandemia. A pandemia é uma realidade. O vírus é uma realidade. Já passamos por algumas fases, já estamos aí, a vacinação acontecendo. Então, o que é nesse momento que eu posso fazer, né? Então, a gente pode agora trabalhar de casa, agora a gente tem que aprender a lidar com a relação com as crianças dentro de casa e escola também online. Como que a gente aprende? Ou eu posso ficar, mas tá vendo? Que vida porcaria, que tragédia, e só ficar... Olhar, só ficar observando a parte negativa, né? Em vez de ver... Exatamente. Mas é difícil, muita gente não consegue fazer isso, claro, né, Rodrigo? É muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Agora, é possível, né? Entre ser difícil e ser fatal, há uma distância. Então, é difícil porque, para muitas pessoas, nós fomos acostumados também a valorizar a dor. O que eu quero dizer com isso? A gente tem a síndrome do Marte na sociedade, principalmente a sociedade brasileira, né? Então, quanto mais você sofre, quanto mais você lamenta, quanto mais você chora, tem alguma coisa de santidade em torno disso, tem alguma coisa de exaltação por trás disso. Isso que eu estou falando é um olhar bastante profundo de algo que está na raiz da nossa cultura. E esse é um alerta, né? Olha só,
será que quando você está na roda, você está na mesa com a família, você está entre os amigos e você começa a contar história triste sobre você, potencializar a história triste do outro e tudo mais, será que isso não está sendo um meio de vida? Uma forma de chamar o holofote, uma forma de chamar a atenção para você, porque você, o coitado, você a vítima, precisa de mais carinho, precisa de mais atenção, precisa de mais ajuda. Percebe onde eu estou colocando o nosso foco aqui? Porque isso é uma das coisas que abraça o inconsciente coletivo. E aí a gente tem uma cultura que desenvolveu muito essa supervalorização do sofrimento. Então Em vez de evoluir Exato. Aprendendo com amor, né, precisa sofrer e só valoriza o momento do sofrer, né? Não o momento de que foi amado, acolhido, bem recebido, mas vai sempre pela dor. Eu só aprendo se for pela dor. É como se só pudéssemos também empatizar com a dor, né? Se a gente não pudesse simpatizar com a alegria. O brasileiro tem uma dificuldade de falar das suas vitórias, né? Parece que é feio você enriquecer, é feio você ter sucesso. Você tem que sempre fazer uma postura de um falso humilde, né? Um falso simples. Rodrigo, mas isso vem dos antigos, né? Que já trouxeram isso no ensinamento para a gente, não é? É muito ancestral isso, mas então. Agora, o que é a evolução da espécie? A evolução da espécie é os momentos de ruptura, né? Toda vez que a gente entra num processo social, científico, consciencial de disrupção. Ou seja, eu bato nesse ponto aqui, agora eu vou mudar a rota. Então, não é porque é ancestral e a gente traz isso culturalmente que a gente tem que continuar repercutindo. E eu penso, inclusive, Annalise, que esse momento que a gente está vivendo, esse período todo, vem dando um chacoalhão nesse sentido. Porque desse processo todo, vai sair potente quem se empenhou em se entender melhor, reconhecer tudo isso em você e fazer a volta por cima, né? No mundo do business chama turnaround, né? Você vai dar a volta por cima, você vai virar a mesa, né? E se a gente não faz isso com a nossa vida, de tempo em tempo, em momentos críticos como esse, porque esse drama que a gente está vivendo é um drama planetário. Acometeu a mim, acometeu a você, todo mundo que a gente ama, todo mundo que a gente não conhece, todo mundo. Então, agora, na singularidade, na particularidade, cada um gerencia isso de uma forma, tem as suas características de como está vivendo isso daí. Portanto, eu ainda enfatizo, né? Eu reitero essa percepção de que, por mais que seja ancestral, então a gente tem isso incutido, por isso é tão difícil, que eu estou ainda respondendo a sua colocação, né? É difícil. É difícil porque é estrutural na nossa formação cultural, não é genético, né? Não tem um código do nosso DNA escrito, né? Você é mais ou menos resiliente. Mas é cultural. Então, a pessoa que cresce ouvindo o pai, a mãe sempre reclamando de tudo, sendo negativo para tudo, pessimista para tudo, muito mais fácil que essa criança se torne um adulto também negativo, também reclamão, também pessimista. Ao passo que se cresce com referências ao contrário, é mais chance. Também não é uma exata, né? Quer dizer que vai ser, mas é mais fácil você criar um efeito dominó positivo, dando as referências e colhendo as referências, né? Você acha que esse momento que a gente vem vivendo aí tá separando o joio do trigo? Eu estou usando esse termo popular porque, assim, é mais ou menos isso, né? A gente começa a ver as pessoas que realmente estão sendo a mudança e passando para as outras essa mudança também,
na questão da resiliência, de mostrar não vamos desistir, não vamos parar de sonhar, vamos acreditar, vai acontecer, e aquelas que estão esperando que aconteça, né? Sabe o que eu observo, Annalise, e acho muito bom assim? Eu observo que vem crescendo nos últimos anos, e pelo que a gente percebe, vai ser uma crescente cada vez maior. As pessoas estão realmente olhando para elas, assim. A gente vem de uma geração anterior, década de 90 ainda, até ali na década de 90, as pessoas muito ocupadas com coisas, com Sim. conquistas Do ter, né? materiais, De ter. profissionais, Uhum. e muito focadas assim, era também a condução cultural. E a gente vem nesses últimos 20 anos, e muito especificamente nessa última década, tendo uma divulgação maior de descobertas sobre as síndromes que se desenvolveram, principalmente por conta do até década de 90, né? Aquele Sim. acúmulo de função, de afazeres, excesso de trabalho, ausência de lazer e etc. Então, se desenvolveu muitas doenças emocionais e cresceu a descoberta de muitas outras, a própria depressão, por exemplo, que ainda tem muito tabu em torno dela, no entanto, nunca se falou tanto dela com mais clareza do que nos últimos Uhum. anos, e embora por muito tempo era visto como uma doença de rico, coisa de gente Não, que não tinha o que fazer, porque enfim. muita gente até Mas hoje, né, fala de você falar que tem depressão ou que algum conhecido seu tem depressão, as pessoas, não, isso é frescura, é mimimi, e a gente entende, sabe hoje, né, pesquisas são feitas em cima disso, de que não é, que não, realmente é uma absolutamente. sobrecarga, né, emocional em que vem gerando esses distúrbios, né, mentais na população. A depressão é uma doença emocional, mental complexa, tem muitos motivos que leva uma pessoa a desenvolver, ela tem muitos níveis, né? O espectro dela é muito variado. Então, a gente sabe que, por pesquisa, que mais de 20% da população humana sofre de depressão. É muita gente, Annalise. É muita gente, né? E ela é a segunda doença mais paralisante que existe. Então, acredita-se que na próxima década vai ser ela a primeira doença mais paralisante que vai tomar conta da humanidade. Então a gente começa aí já a entrar no outro desespero aqui, né? Já basta o vírus. Sim. Agora, Não, e a gente vê, né, que com a pandemia aí aumentou um monte, né, aumentou. o atendimento na saúde mental, da ansiedade, nervosismo, depressão, perturbação do sono, principalmente, né, as pessoas querendo viver, querendo fazer e tendo que ficar trancadas dentro de casa, convivendo, né, com outros familiares que antes não conviviam tanto tempo. Isso também faz com que as pessoas procurem informação, né? E eu acho que a live de hoje, quando a gente fala sobre resiliência, é como ser mais resiliente, né, Rodrigo? É. Então, concluindo isso, a gente precisa. Eu consigo desenvolver resiliência primeiro tomando consciência dessa possibilidade, né? O que vem a ser, acho que a gente já tentou esclarecer aqui, Uhum. essa capacidade de lidar com as adversidades, lidar com as suas dores, lidar com as suas decepções e frustrações. Primeiro entender que a gente está sujeito a tudo isso. Então você não tem controle. Uma das dificuldades é querer não ter mais controle sobre as coisas. Então é um Sim. desafio. Uma vez que você consegue compreender que você não tem controle sobre um monte de contingências que não depende de você, tudo que não depende de você, você não tem controle. Você tem controle, você pode ter controle depois que você passa por uma experiência emocional, como você vai lidar com ela a partir daquilo. Como E vai reagir, né? exato. Uhum. Isso já é resiliência, entendeu, Annalise? Já é fruto
de uma condição, de uma capacidade do indivíduo de passar por aquilo melhor do que quem se entrega às emoções sem reflexão. Porque não há resiliência no indivíduo que está desinteressado com as suas próprias emoções. Se eu não observo as experiências que eu estou passando, isso que eu estou sentindo, por que eu estou sentindo, onde é que me incomoda, onde é que dói, e tentar dar o significado para aquilo, entender o nome daquilo, né? Estou sentindo isso porque estou sentindo raiva. E por que eu estou sentindo raiva? Por que a pessoa fez aquilo e isso está me dando a sensação de raiva? O que é que me afeta de fato? Percebe que tudo isso é automático e isso nos leva num outro lugar, o mais especial, que é começar o autoconhecimento. Se eu tenho esse olhar de cuidado comigo, de pensar sobre o que eu estou pensando, entender sobre o que eu estou sentindo, então isso me conecta comigo. O processo de eu me conectar comigo vai me dar cada vez maior autonomia sobre as minhas elaborações das minhas experiências. E é aí que eu começo, não é tão simples, claro, mas é aí que eu começo a organizar o significado das minhas experiências. Quando eu começo a fazer isso, eu tenho maior chance de ver as experiências com aprendizado. E até assim, no sentido de que eu vou chorar agora, eu vou lamentar, eu vou sofrer, eu vou passar por um luto de um relacionamento que acabou, eu não queria que acabasse, eu vou passar por um luto de um ente querido que se foi, vou passar por um luto de um fim de uma jornada profissional que eu não esperava que acabasse, acabou, enfim. Né? Eu vou passar por essa raiva de ter sido maltratado por alguém. Eu vou passar, eu vou elaborar e vou viver o processo, mas com a atenção de quem quer ter o comando de como eu significo isso em mim. Porque se eu significar isso como um coitado, eu sou a vítima. Mas para isso a pessoa precisa estar aberta a pedir ajuda também, né? Porque sozinha muitas vezes ela não consegue fazer. É o próximo passo. Então, como que eu consigo isso? O principal caminho é conseguir conversar, né? Você se abrir. E as pessoas têm muito preconceito com terapia, né, Annalise? O irmão sabe o quanto Nossa, poderoso isso. Se dá a oportunidade de ser analisado, né? De ser orientado. E assim, eu sempre digo, né? As pessoas acham que vai num terapeuta ou vai no psicólogo, no psiquiatra, né? Que durante muitos anos, eu sou da época aí, né? De 80, tudo, que era, porque só procura o especialista porque a pessoa tá louca. E não é isso. Eu também tinha essas crenças e depois que eu comecei os meus processos terapêuticos, até fui fazer cursos de terapia transpessoal e energética, eu comecei a perceber o quanto é libertador e o quanto a gente pode, além de nos ajudar, se o outro deixar, também ajudá-lo. Mas muitas vezes as pessoas não querem essa ajuda e é difícil, né? E você fez uma postagem hoje, inclusive, acho que falando sobre essa mulher que você vem se tornando, esse processo de autoconhecimento, de transformação. E olha, Annalise, eu não reconheço outro meio que não seja um mergulho em si. E você começa intencionalmente. Esse mergulho às vezes dói, vai doer, Sempre vai doer. machucar, mas vai te botar de volta na essência. Por que dói? Porque quando você está diante de um processo profissional, alguém, né, capacitado para te guiar ali, ele vai te colocar principalmente no seu contraditório. Ele vai te colocar de frente os reflexos que você criou, as imagens que você estruturou sobre você mesmo, que não faz o menor sentido. Que está te sabotando. Que foi assim, durante a vida inteira, né? Você achando que aquilo era tudo certo, era o correto, e depois quando você cai em si,
Eu sempre digo assim, ó, você cair em si é a melhor coisa que existe. Que e você descobre as suas prisões, né? O Scooby-Doo, eu tenho que fazer esse exemplo. Eu O gosto Scooby-Doo, o desenho do dessas Scooby-Doo analogias. mas o desenho do Scooby-Doo é um clássico para mostrar isso, né? Eles têm vários episódios que eles vão assim, quem é que estava me prejudicando? Tira lá, é o próprio personagem, né? Tira a máscara lá do Sim. fantasma. É eles, e que eles estão querendo mostrar ali? Tá vendo? Eu sou o meu maior sabotador. Descobri agora, nessa trama toda aqui, que eu tô sendo o meu maior sabotador. Eu que tô colocando, me aprisionando, eu que tô colocando medo, eu Uhum. que tô me limitando, é eu que me mantenho nesse lugar que é ruim. Porque, às vezes, a gente tem que tomar muito cuidado, e a gente, nem da psicologia positiva, a gente fala muito sobre isso, né? Olha, as ferramentas, elas são incríveis, poderosas, porém, tomar muito cuidado, né? Porque se você pega uma mulher que está vivendo uma experiência de uma relação abusiva, um relacionamento tóxico, abusivo mesmo, sério, e você entrega para ela o diário da gratidão, você vai prejudicar essa mulher. Você vai começar a ver gratidão numa relação que é tóxica, que é abusiva, que é Verdade. degringolada, então vai Uhum. machucar mais, ela vai entrar num parafuso sem fim ali. Então, assim, é essas confusões que não podem ser criadas, né? A gente precisa E por isso que a compreender. ajuda de um, e por isso que a ajuda de um bom profissional nessa hora é importantíssima. Vai te diagnosticar. Às vezes você começa o seguinte, começa se abrindo com quem você confia, porque já é uma forma de você se escutar, já é uma forma de você refletir sobre aquilo que está te incomodando. A conversa com amigos nunca será terapia, e nem terapêutico, por favor, mas é um caminho para você começar a exercer o desabafo. Porque no final das... Verbalizar, né? É, Verbalizar e você se ouvir também na hora de verbalizar, né? quando você fala, você se ouve. O melhor ainda é escrever. Quando você escreve, você faz registros mesmo. Aí, ó, você faz o registro e isso dá uma força muito maior neurológica em você. E aí é só Verdade. você, né? Só você tá vendo aquilo ali. Porque o problema do desabafo é, às vezes, o amigo que quer dar o conselho e dá os conselhos mais errados, né? Nossa, Então também não é todo mundo que você pode a gente falar. olha e pensa assim, tem certeza que é meu amigo? Exatamente. Parece mais inimigo do que amigo. Pois é. Procura escrever sobre o que está doendo, Sim. mas procure sempre uma ajuda profissional. Às vezes a pessoa fala, mas é caro. Não é. Vou ser bem sincero. E toda a faculdade de psicologia, por exemplo, tem a clínica social. Então, a gente tem hoje muitas possibilidades para as pessoas não ficarem vivendo esses seus tormentos, vivendo esses seus dramas sem conseguir resolver. Mas temos um costume ainda, uma falta de cultura, de normalização disso. E é assim, Annalise, as pessoas só vão buscar ajuda mesmo, infelizmente, quando já está muito disfuncional, já está muito machucado. Então, quando a gente fala de uma depressão, por exemplo, se não é uma depressão química, por algum motivo mesmo biológico no indivíduo, Sim. e a minoria é esse caso, a maioria é fruto de disfunção emocional, você imagina quanto tempo de somatização, de acúmulo, né, de garganta trancada, de bola de pelo, sendo ali guardado, e aí chega uma hora que você não consegue mais elaborar. Chega uma hora que você não Eu consegue cheguei mais no limite, organizar. Você né? não tem recurso, é exato. E é Eu aí. lembro, eu lembro bem, falando nisso, eu lembro bem que em 2013, até gosto de falar isso abertamente para as pessoas, porque se eu estou aqui é porque eu consegui, né, ferramentas para continuar, que fui diagnosticada com síndrome do pânico, e foi um momento muito difícil, mas eu entendi depois de 3 anos fazendo terapia, buscando meu autoconhecimento, saindo de dentro das minhas caixinhas, procurando possibilidades, nunca desistindo.
Porque assim, é muito fácil, ah, não, eu não vou por esse caminho porque vai me doer. Mas eu comecei a ressignificar muitas coisas e hoje eu entendo que quando a mudança ela é feita com amor, a dor não é mais necessária. E é o amor Mas próprio, né? até chegar nesse ponto, vai exigir de você muita coragem, né? E, ó, Annalise, é muito bacana você falar, eu agradeço você compartilhar. É tão importante para o seu público você falar isso, porque, olha só, Sim. nesse período que a gente está vivendo, uma das síndromes que mais aconteceram é a do pânico, né? Porque a síndrome do pânico, ela é uma consequência aguda da ansiedade. Isso. Então, o que estava acontecendo, coisas na sua vida que estava te deixando estressada, ansiosa, e desencadeou isso daí. Então, talvez muita gente tá passando por isso e não está sabendo, né? Um dos sintomas Nossa, eu sempre clássicos falo da para síndrome do todo pânico é uma falta de ar que não existe, mas você não consegue, né, dizer, aconteceu isso, você foi parar no hospital achando que ia morrer? mundo várias Então, vezes. Eu chegava lá, não tinha não nada. tem nada. Taquicardia, O coração está taquicardia. tranquilo. Eu sentia que isso aqui ia sair fora, que a minha cabeça ia sair fora. Eu tinha a Incrível, né? sensação, eu acho que até é bom falar isso, que é a sensação de que vai morrer. É morte É iminente. aquela sensação. Parece que você vai morrer. E depois, quando você começa a entender, vai tratar, buscar ajuda realmente, você começa a dar um significado diferente para aquilo, né? E eu acho que daí entra muito essa parte da psicologia positiva, né? De Sim. você olhar de uma outra forma, olhar como um aprendizado, o que que eu precisava aprender, por que que eu guardava tanto as coisas e não colocava para fora, né? Porque chega uma hora que você quer explodir. Então, já que você não consegue, o seu corpo vai explodir. Por que a gente cria, né, essa ideia de que a gente não pode se expressar, né? Mas eu acho que isso também vem da criação, Claro. né? De tipo, você não pode falar, ó, você tem que ficar quietinho. Isso vem desde lá de criança. É. E principalmente, eu acho que até é um assunto que eu acho que nesse mês, né, no mês das mulheres, as mulheres sempre foram educadas, fica quieto, melhor você não se meter. Aqui não é lugar de menina. Então, isso vai criando crenças na sua mente de que você não pode se expressar. Então, por isso que quando a mulher ela se expressa gritando, é porque ela já chegou no limite, Topo, né? né? Então, já chegou no pico do estresse. Então, eu acho que esse fato da resiliência, né, da gente ter mais empatia pelo outro, deixar que o outro fale, mas que também deixe nós falarmos. Eu acho que a gente precisa ter realmente resiliência, porque se colocar no lugar do outro, né, Rodrigo? É, é a empatia, né? É você se colocar no lugar do outro, já é o exercício lindo de Ai, é empatia, maravilhoso. de você tentar sentir com o outro. E a gente tem muitos, quando a pessoa está passando por alguma dor, tem sempre aquele colega, aquele amigão, felizão, que é o positivo exagerado, tóxico quase, né? Ah, deixa Sim. disso, né? Ah, vamos sair, vamos curtir. Como se fosse possível, diante desse conselho extraordinário. Ah, então é verdade, vou deixar disso. Ninguém que está É. vivendo um drama, está vivendo um desafio emocional, vive porque escolheu isso. A gente passa por uma situação, vem a experiência emocional que ativa alguns sentimentos e aí a gente começa a vivenciar aquele processo. Então, tem muitos milhões de casos, né? E cada um sabe o seu. Então, não é um conselho e ninguém pode aconselhar essa pessoa que está passando por essa experiência. Talvez a gente precise, os pais precisam aprender para também educar Uhum. seus filhos a desenvolver um olhar empático para a sua realidade e para com os outros. Porque nessa hora, às vezes, não se trata nem do que você fala, é só a sua presença, né? É você falar assim, meu amigo, eu estou aqui, então,
né? Não quer falar. Mesmo que Eu tô seja para aqui. ficar em silêncio ao seu lado, né? Só a presença, só de você que está passando por aquilo, saber que tem alguém que se importa com você e está em silêncio e respeitando, já é muito Uhum. salutar. Então, as pessoas têm muita necessidade de também interferir, né? Fazer uma ação que acha que vai ser positiva e vai resolver. Ah, não, essas coisas acontecem, você vai passar por isso. Tá, mas nesse momento está doente, nesse momento está difícil e isso daqui é real. Então, porque você não chega para alguém que está sofrendo um ataque cardíaco e fala assim, para, né? O É, coração, para, que isso aí não vai levar a lugar nenhum. Está acontecendo. A experiência emocional é a mesma coisa. Ela é um fato, ela não é uma imaginação. Acontece que com imaginação a gente piora, né? A gente acaba sim. piorando a experiência que está constatada ali. Agora, sobre essa positivação, né, das nossas experiências, que a psicologia positiva vem nesses últimos 20 anos, entendendo e divulgando, ensinando, que existe um olhar. A psicologia ela surge depois da Primeira Guerra Mundial, né? E aí ela vai ter uma onda mais forte depois da Segunda Guerra Mundial. E isso só foi piorando. A forma da abordagem, os meus amigos não ficarem incomodados, não foi piorando, mas ela foi se ocupando totalmente das enfermidades emocionais. Então, dos traumas e Uhum. das síndromes, enfim. Esse olhar total para as doenças emocionais, para o ruim, para o negativo, o Martin Seligman ele entendeu que havia um erro aí, havia um gap, né? A gente pode ver Uhum. diferente. Acho que a experiência traumática aconteceu, ela é um fato e ela criou algumas cicatrizes emocionais ali que precisam Sim. ser trabalhadas e enfrentadas. Isso é um fato. Agora, quais são as virtudes, as potências, as características do indivíduo, que forças ele tem dentro dele que pode ser potencializado, justamente para ele passar por essa experiência traumática com mais condição, com mais bem-estar. Como que ele pode, apesar desse processo ruim que ele está vivendo, dessa experiência, então, eu não consigo imaginar. A gente tenta imaginar, mas você consegue realizar o que é ir para uma guerra e voltar vivo? Você vê um monte de amigo seu despedaçar na sua frente, talvez, você ter que matar outras pessoas. Então, deve ser um É um negócio. trauma muito grande, né? Então, eles começam lidando com isso, né? Então, deve ser uma coisa que você não volta bom. Normal, você não volta mais. Do jeito que você saiu, nunca Uhum. mais. Agora, diante dessa experiência tão profunda, né? Tão modificadora, muda, né? Muda seu olhar para a vida, muda sua Muda relação com as tudo. coisas. Mas como que você recupera uma noção de bem-estar? Porque a psicologia positiva se trata da ciência do bem-estar. E o bem-estar é subjetivo, né, Analisa? A sua É, o que é noção, bom para mim isso, a sua pode não ser construção para de o outro. bem-estar, de uma vida que vale a pena, é diferente da minha e de cada um. E aí isso também é muito respeitado. Então não tem como você criar um padrão. Ah, alguém só atinge o bem-estar quando atinge isso por A mais Uhum. B. Não. Cada um vai ter a sua elaboração. E como que a gente conduz o indivíduo nesse processo de autoconhecimento, de ressignificação e de potencialização das suas características internas, recrutar as suas forças internas para que isso organizado, orquestrado, vai te colocar num outro lugar de consciência e isso vai te trazer a consolidação de uma vida de bem-estar. Uhum. E aí a descoberta é a seguinte: todos nós temos esses recursos. Todo mundo tem. Não importa qual é a sua experiência, por mais extraordinária que seja. Você pensa, por exemplo, o Desmond Tutu, que é uma das histórias mais
extraordinárias, ao meu ver, de experiência chocante, né? De ver sua filha dizimada diante de seus olhos, com as cenas de tortura horríveis, que é o arcebispo presbiteriano, Desmond Tutu, e ele desenvolveu, ele é tão extraordinário que ele desenvolveu um método de perdão. Como que você pensa? Porque ele tinha tudo para ser o sujeito revoltado, né? Não, Sim. o ser humano é a espécie mais algoz de si mesmo que possa existir. Ele desenvolveu tamanho amor à humanidade, perdoou os assassinos dos seus familiares, e nesse processo de descoberta do perdão, ele desenvolveu o método, né? Dos 4 caminhos, 4 passos do perdão. E é uma referência, é prêmio Nobel e tudo mais. Então, assim, Sim. é disso que a gente está falando. E essa possibilidade humana existe. E não é um privilégio de um ou outro. Tem uns que são extraordinários, mas tá para todos nós. Todos nós podemos nos libertar de experiências de frustração, de rancor, de ser magoado, de ser traído, exercendo o perdão. É uma dos caminhos da psicologia positiva. Então, tem ferramentas para isso. Como que eu desenvolvo o perdão para que nesse processo de perdão, o que é o perdão? É justamente o que você estava falando. Você não consegue jamais perdoar ninguém se você, diante daquela experiência, você passou por uma experiência que alguém te magoou profundamente, Annalise. Talvez deve ter passado, eu passei, todo mundo passa. Então, tenta imaginar isso. Você não consegue estabelecer perdão sem antes aceitar a condição de humanidade do outro. E como você aceita a condição de humanidade do outro? Sendo empático. Não tem jeito. Você vai ter que exercer empatia. Como que é exercer empatia? Você tem que se pôr no lugar do outro. Mas jamais eu faria isso. Você não faria isso. Mas você, sendo outro, faria como ele fez. Uhum. Ah, mas eu não vou aceitar. Tudo bem, o que ele fez feriu um valor seu inegociável. Muito embora isso possa ter acontecido, a condição de humanidade do outro permite que tenha sido feito isso. Por quê? Porque nós somos falhos. A gente né? Ninguém tem perfeição aqui. Então, tem coisas em cada um de nós que são frágeis, nós somos falhos. Então, quando eu entendo a condição de humanidade do outro, sendo o melhor que ele podia ser, mesmo que o pior que foi, é o que ele podia ser naquele momento. É o que ele deu para entregar para você. Cada um dá o seu melhor, né? Percebe? Não é esquecer. Eu adoro falar do perdão. Não é esquecer. Não se Sim. trata de esquecer e nem de continuar convivendo. Cada um sabe qual é o perrengue ali. Mas, como eu ressignifico, como eu organizo aquela experiência. E, às vezes, só de eu conseguir perdoar o outro, sabendo que eu... Porque é isso, né? Tem premissas na nossa cultura social, que muito de valor religioso, que perdão é igual conviver de novo. Que perdão é igual trazer... Então, você tinha um sócio, ele foi lá e te roubou. Pô, isso causou um monte de problema para você, tudo. Só que se você não perdoar ele, você fica carregando essa âncora, essa mágoa, isso, você não vai deslanchar de novo. Agora, perdoar ele não é chamar para a sociedade de novo, porque você já conhece o indivíduo. Sim. Você descobriu que E aquela daí entra a pessoa... parte da convivência, né? De você Exato. querer ou não estar ali vivenciando aquilo novamente, né? Exato. E a gente Também viu, pode, né? Você pode se sim, aventurar a isso, né? e está muito bem resolvido. A gente, o que eu tenho acompanhado muito, assim, Rodrigo, é que esse fato, né, das pessoas terem convivido mais juntas ou até mesmo separadas, isso fez com que as pessoas trouxessem à tona as suas feridas, Sim. né? E isso acaba querendo jogar no outro o que às vezes não é culpa do outro, né? Mas as pessoas estão querendo tentar se expressar, colocar os seus problemas para fora, e eu queria assim que você falasse para a gente agora um pouco
Como é que essas pessoas que estão aqui assistindo a nossa live ou que depois vão acompanhar no IGTV, que querem começar a mudar, que forma que elas podem enxergar isso e começar a fazer algumas alterações no seu dia a dia? Sobre os relacionamentos que a gente não está acostumado a ficar tanto junto, né, no dia a dia, o que aconteceu nesse período é a lupa, né? Ó, não estava legal, só que a rotina mascarava. Agora não tem por onde fugir. Tá aqui as nossas diferenças, os nossos conflitos. É nessa linha, né, Annalise, que você está indo. Então, tá. Esses indivíduos nesse relacionamento, eles precisam agora dessa honestidade, com todo o amor, com toda a tranquilidade, ver a honestidade disso. Ó, nós temos situações aqui que trazem conflito. Aumentou os conflitos porque ficou nítido agora, né? A gente não consegue mais fugir. É bobagem, né? Ou seja, são coisas do cotidiano, bobas. A gente está falando do quê? De brigar por causa do sapato que está fora do lugar? Ou a gente está falando mesmo de comportamento, de relacionamento, de sentimento? Descobri agora que não tenho mais a mesma emoção, não tenho mais o mesmo sentimento. Descobri que agora que não vejo mais futuro. É nesse nível que a gente está falando. Então, a gente tem que evocar aqui um pouco de CNV, né? A comunicação não violenta, que é você se comunicar expressando os fatos, o seu sentimento e o seu desejo. O que mais dificulta a comunicação, a diplomacia entre nós, né, os humanos, é quando a gente, na comunicação, faz julgamento, faz crítica. Ninguém gosta de ser julgado, Annalise. Se eu chego numa conversa com você e falo assim, Annalise, eu não gostei que você falou isso, isso, isso. Quando eu já coloco assim, você falou isso, 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 o que você sente? Nossa, eu fui inadequada. E ninguém quer ser inadequado. Então você sente o desconforto, que mexe com muita coisa interna. Quando eu venho aqui e falo assim, olha, Annalise, aquela sua fala assim, ó, X, Y, Z, me causou tal sentimento. E esse sentimento me faz mal. Eu gostaria que você repensasse isso ou falasse diferente comigo numa situação parecida, coisa e tal. É um exemplo, né? Então, muda tudo, né? Aí você toma clareza, poxa, Rodrigo, sinto, mas você fica até, você quer resolver aquilo ali. Então, dentro desse ambiente familiar, em que as pessoas estão tendo que se resolver ali, a minha dica é você sentar com pessoas maduras, tentar se esforçar para isso, a partir desse ponto, né? Expressa os fatos. Olha, eu não estou gostando disso, né? Isso que está sendo feito, essa rotina assim, enfim, não me causa esse tipo de sentimento. Eu gostaria que fosse assim. O que você tem a dizer sobre isso? Porque a outra parte vai falar, então você quer saber? Não quero, então. Se não for assim, eu não quero, então. Bom, e aí a gente vai entrar, aí é um outro passo da conversa. Então, tá bom, então vamos resolver isso agora, né? Ou o outro toma consciência, fala, puxa vida, não era a minha intenção. Como que a gente pode resolver essa nossa diferença, esse nosso contraponto, para que fique melhor a nossa convivência, para que fique melhor o nosso dia a dia e talvez, a partir disso, de um diálogo aberto, mais assertivo, né, Annalise? E honesto, né? Honesto e com esse cuidado de expressar fatos, seu sentimento, qual é o seu desejo a partir disso, para a busca de solução. E saber que tem turno, né? Você fala, o outro também fala, volta para você. Não ficar ali, né? Não adianta. Um querendo falar mais alto que o outro e assim vai. Acabou. Virou violência já. Né? Então, e essa coisa de conflitar é sempre a necessidade de sobrepor, né? Toda vez que numa comunicação alguém quer sobrepor o outro, não vai dar certo. No mínimo,
alguém vai sair ferido, alguém vai sair violentado, vai sair chateado com aquela comunicação inadequada. Então, a minha recomendação é essa. E se tiver muito desajustado, procure orientação capacitada, profissional para isso. Que Uma boa também terapia, né? é Um bom muito bom. psicólogo. Exato. Eu assim, super indico para todo mundo, porque para mim fez e faz, né, um bem danado. Eu acho que eu só aprendi nesses últimos anos, desde que eu tive a síndrome do pânico, fui crescendo, fui evoluindo. Não que todos os dias sejam maravilhosos, porque a gente sabe que tem dias mais difíceis que os outros, mas começar a ver de uma forma mais positiva, né? Tudo isso que a gente já passou durante esse último ano, acho que vem ensinando muito para a gente, né, Rodrigo? Rodrigo, fala mais um pouquinho como é que funciona a Sapiens, desenvolvimento humano para a gente. Quem quiser conhecer, entra em qual site, entra em qual página. O nosso arroba aqui no Instagram é o arroba sapiensweb, né? Tudo junto. Isso, já Sapiens, tá fixado aqui embaixo, para quem está vendo, tá aí, já ó, pega. pronto. Legal. Lápis Web. Bom, lá a gente coloca conteúdo todos os dias, tanto no nosso site, no blog, textos sobre assuntos diversos do comportamento humano, no Instagram, no nosso canal, no YouTube, Sapiens Desenvolvimento Humano, também nosso podcast, tem sempre entrevistando Legal. pessoas extraordinárias desse meio. Então, quem quer saber muito mais sobre psicologia positiva em especial, filosofia, então, nesses canais você vai ter muito conteúdo, tem muito conteúdo lá já disponível. A gente tem treinamentos e cursos com várias pessoas. Eu estou agora, nesse momento, com uma turma em aberto do Kintsugi, né? Kintsugi é uma alusão a uma arte japonesa de reconectar a cerâmica quando ela quebra. A gente está com tempo ainda? Pode falar. Quebra a cerâmica, né? Olha que bonito isso. Aqui eu Sim. estou muito Depois apaixonado você vai por estar isso. colando, né? Cola, então a gente aqui ocidental quebra alguma coisa, a gente lamenta, joga fora e vai comprar outro, né? Eles não, isso muito antigamente. Eles começaram a colar com laca, olha isso, laca e pó de ouro ou pó de prata, para poder destacar justamente a imperfeição agora daquela peça, a cada pedaço conectado, fica lindo no fim. E aí, qual é a filosofia por trás disso que eles desenvolveram? Essa peça agora ela é única. E o seu maior valor aqui é justamente o fato dela ter essas marcas. As cicatrizes dessa peça é o que torna ela única, genuína e sem valor. O valor é incalculável. E isso virou E uma olhando isso, filosofia. né, e olhando isso para o humano, são as nossas cicatrizes, tudo o que passamos, que fazem com que a gente seja, nesse momento, a pessoa que a gente é, né? E essa é a resiliência. Então, eles levaram isso, virou uma filosofia mesmo, comportamental, de que a gente precisa reconhecer as nossas cicatrizes, valorizar a nossa história. Igual você contar da sua síndrome do pânico, é isso que você exerceu agora, de olhar para essa cicatriz, e você teve que lembrar de eventos da sua vida que te levou a isso, e dar a luz desse brilho, né? Essa cicatriz de ouro, porque isso te trouxe a ser essa mulher mais poderosa agora, mais forte, mais decidida, com mais autoconhecimento. Então, só tem valor, né? E não dá para pensar como era você, como seria você hoje sem esse processo todo, né? Eu não consigo visualizar isso. Pois então, Não consigo. percebe? As suas cicatrizes é a sua beleza, é o que te distingue de outras mulheres, né? De outras pessoas, entende? Então é isso. O Kintsugi, esse treinamento de 33 dias, eu mentorando através de conteúdos e dinâmicas e práticas, ferramentas, a pessoa passando por um processo de reconectar seus pedaços, se refortalecer, ressignificar alguns processos e desenvolver, ou começar a desenvolver essa resiliência diante de sua própria história. Esse é o nosso objetivo.
Rodrigo, obrigada por essa live maravilhosa, por esse conhecimento aí incrível. Espero que as pessoas que participaram hoje aqui com a gente compartilhem também essa live aí. Quanto mais conhecimento a gente tiver, né, e autoconhecimento também, aceitar ajuda, pedir ajuda, que é o mais importante, né, nesse momento. É isso. Muito obrigado, Obrigada, Nalice. Rodrigo. Um grande Receba beijo esse para abraço, você. esse carinho e estou muito feliz de ter participado e que todos possam encontrar seu caminho de encontro com a sua essência, de fortalecimento. Busque ajuda, comunique-se e estude, tenha conhecimento sobre como você funciona. É um caminho sem volta de É. fortalecimento. Eu sempre digo, é começo, meio e não tem Não tem fim. fim. Mas você não quer mais Beijão, parar. Rodrigo. Tchau, Beijão, Rodrigo. Tudo de bom para você, tá? obrigado. Tchau, tchau. Bonitão. Bonitão. É isso aí, meus amores. Obrigada por essa live maravilhosa, pelo carinho de vocês. Amanhã, ao meio-dia, a gente tem mais uma live. Daqui a pouquinho eu vou estar postando quem vai ser a nossa próxima entrevistada, hein? Então, não deixe. Quero agradecer aqui ao Leandro.com, sempre aí ajudando a gente com esses parceiros incríveis. A Isabela Macedo, a Analice Nicolau Connect. E vamos em frente, seguimos e não esqueçam, comuniquem-se.